Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade, e hoje com um ângulo diferente do meu cenário e do meu estúdio, que é meu estúdio de gravação e de dança e de ensaio para as aulas também, né? E vocês acharam que no mês de maio eu tinha esquecido das datas importantes, do que é comemorado, do Dia das Mães. Não, eu não esqueci. E penso que essas datas são só para refletir e para relembrar algumas situações, algumas questões e estudar, formar, melhorar algumas realidades que talvez normalmente nós não aproveitamos e não passamos por essa situação. Mas Dia das Mães, Dia dos Pais ou outras datas, qualquer outra data, o dia é sempre, né? Então deveríamos sempre estar nessa energia, nessa nostalgia, dessas datas, tudo. Se queremos presentear sempre, ou quando é possível, quando dá, e o que é o presentear, o que é ser presente, sabe? Que nem datas também de pessoas com deficiência, né? Que é o que eu falo. Claro, para formação, para alguns cursos, algumas capacitações, é boa essas datas. Mas para outros momentos, precisamos ter isso sempre, essas realidades sempre. E para dizer que eu não esqueci essa data do Dia das Mães e outras datas, e só não falei porque falo quando eu acho que tem que trazer alguma memória, alguma situação, alguma realidade, né? Hoje vou pegar um mote da questão do Dia das Mães e dessa importância, e como faz poucos dias que faleceu minha avó, né, um sentimento profundo, uma questão profunda, mas sabendo que ela foi em paz, viveu bem e viveu nesses 90 anos, dentro dos ônus e bônus de uma pessoa que tem 90 anos, né, eu quero trazer para marcar essa data do Dia das Mães e tudo mais, a reflexão e um pouco da história da vida da minha avó, e de que se algumas situações que eu vou trazer aqui, algumas realidades que eu vou trazer aqui, servirem para você que está do outro lado, e eu acredito que sim, que reflita, que traga como você vive, como você passa por essas situações, ou com a situação e a realidade que tem no seu dia a dia, usando o exemplo da história da minha avó, como ela conseguiu se reerguer, se ressignificar, mesmo com a realidade que ela teve. Então, descobri através do documento de óbito da minha avó, né, porque algumas coisas até é engraçado, que ela nasceu em Torino, que hoje faz parte de Montenegro. Eu sempre pensei que era Garibaldi, porque minha avó viveu muito tempo, as irmãs delas moram em Garibaldi ainda, né, e ela veio de lá para cá com os filhos também. Eu veio por causa do casamento e tudo mais, e eu achava que era. Então descobri através do óbito que do documento, que ela era torina, e Montenegro hoje é considerado parte de Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul, para quem nos veio fora do estado, né? E consegui conhecer meu bisavô só tinha 1 ano quando ele faleceu, mas eu lembro de algumas coisas, apesar de pouco tempo. A minha bisavó, eu lembro dela na cama, porque como ela quebrou uma perna e ficou muito tempo, então a filha do meio, que ficava mais diretamente nos cuidados, mas a mais nova, como morava do lado, ajudava, e a avó, por ter vindo para a grande cidade de Caxias do Sul, não estava assim no dia a dia, mas estava sempre no auxílio financeiro, no final de semana sempre ajudando, estava sempre presente da forma como cada um, né? Porque ninguém está presente ou é igual ao outro, né? Então cada um com a sua realidade, com a sua verdade também. E aí ela veio para Caxias do Sul depois que ela casou, já teve os 3 filhos,
com meu avô, que também era de lá. Meu avô era caminhoneiro, tinha um restaurante, era uma pessoa considerada de posses. Minha avó, aí naquela época, quando se casava, né, você virava, e às vezes até a mulher virava posse do homem, né, tudo mais, e vieram para cá morar. E eu gosto de contar muito dessa situação, dessa realidade, assim, porque quando a mulher nenhuma se separava, a minha avó se separou porque ela passou por vários apertos, por vários abusos com meu avô, né, com várias dificuldades. É isso que eu quero trazer para vocês também, entre situações que uma época que mulheres que aguentavam, como a gente diz, no osso, e na situação de não separar, de aguentar tudo e todos, ela sempre se separou nessa época e dizia tanto para as filhas, mulheres, mas para o meu pai e para os netos, que se a gente sofresse abuso, era para sofrer abuso uma vez só, não duas vezes, sabe? Que não era para a gente suportar, porque nós somos seres humanos, e que quando alguém falha, que nós temos que aprender a perdoar, que temos que viver bem, mas não precisamos conviver com aquela situação e com aquela realidade para sempre. Então, ela, além dela ter meu avô que era alcoólatra, aí depois descobriu que ele tinha outra família, que aliás a filha mais nova que ele tem com outra família só tem diferença de 1 ano da minha tia que ele teve com a minha avó. Então pensa quanto tempo que ele tinha esses casos à parte, né? Ele era caminhoneiro, ele era um dono de restaurante, e quando a minha avó descobriu, através de uma amiga, para ver como também muitas vezes as pessoas que vivem ao nosso redor não são só para fofocar e falar mal, foi para ajudar. Essa amiga da avó antenou ela e levou ela até descobrir essa realidade, triste realidade, mas viver. E a minha avó se separou, e meu avô na época deixou eles sem nada, que na época eles eram considerados uma pessoa de posse, né, por ter tudo isso, até quando veio a TV preto e branco, que quase ninguém podia ter, até por ser uma tecnologia cara, tudo que a tecnologia nova tinha. Minha avó, meu pai, todo mundo tinha, né, e que ele enchia a casa, enchia a sua casa com os amigos, com os familiares, para poder usufruir dessa tecnologia, dessa realidade, de ver a Copa de 70, porque ele sempre foi uma pessoa de ser muito, de ajudar os outros, de estar com os outros, de contribuir, por mais que tenham passado por muita dificuldade. Então a casa sempre cheia. E por eles, na época, terem toda essa posse, quando meu avô abandonou eles, deixou eles sem nada. E aí uma das coisas que a minha avó sempre ensinou a todo mundo é a força, a vontade de arregaçar as mangas e ir atrás. Se não tá legal, se não tá bom, procurar fazer melhor e fazer diferente. E passar, sim, foi difícil, foi complicado, mas ela e um filho mais velho, que é meu pai, e a do meio, começaram a trabalhar, não passaram a necessidade, né, porque eles tinham vontade de trabalhar desde cedo, e como ela veio da roça também, com as irmãs e tudo mais, mas passaram algumas vontades, e eles trabalhando para trazer o suporte da casa e não passar os apertos que poderiam passar, mas passaram por muitas dificuldades, sim, tanto que ela tinha até falecer o sentimento pelo meu pai, porque provavelmente meu pai foi o filho que mais sofreu, né, e com ela tudo mais. Então, a mesma agora que ele já tá bem, que ele tá estruturado, né, vivendo a vida, passou pelas dificuldades que ele passou comigo, mas a minha mãe também, mas que agora eles têm casa, conseguem viajar, conseguem se aproveitar, não passam mais por necessidade, conseguem viver os seus desejos e tudo mais. Ela tinha um sentimento por ele que, meu Deus, no último mês que a gente já sabia que estava sendo os momentos da despedida dela,
ela conseguiu se despedir de Garibaldi, conseguiu se despedir de todo mundo, mas ela se despediu de cada um do seu jeitinho. Foi para o hospital, tudo mais, morreu em paz, os órgãos começaram a parar, foi assim, ela foi uma morte lenta, mas ela tinha um sentimento, né, pelas dificuldades e tudo mais que eles passaram, se reergueram. Aí meu pai, por um tempo, foi morar com o pai dele, porque muita coisa que eu sei, pessoal, eu fui pegando assim aos pouquinhos, porque minha avó é uma mulher italiana, forte, firme, não falava muito das dificuldades. Meu pai também não fala até hoje, e algumas coisas que aconteceram ao longo da vida que fui descobrindo dos apertos. Então, meu pai passou um tempo com o pai dele, não sei o que passou de tão complicado, de tão difícil, que diz que voltou sem dente, sem nada, então para tu ter ideia, e eu uma vez, pensando no bem-estar e na qualidade de vida do meu pai, resolvi falar para ele que ele tinha que cuidar e arrumar aqueles dentes, porque ele tinha, né, na parte dos dentes uma aparência pesada, feia, e como ele trabalhava com o público e tudo mais, que isso seria bom, e que ele não estava mais precisando se reprimir de fazer as coisas para ele, de ter os cuidados com ele, que ele poderia ainda ter ele poderia começar a cuidar de si, porque já tinha cuidado da mãe, já tinha cuidado da família, tinha cuidado de mim, da minha mãe, que agora ele podia fazer as coisas para ele, e provavelmente eu toquei numa ferida dele, mas como ele não falava e ele não se trabalhou para resolver isso direito, até hoje ele tem, acho que, algumas mágoas. A avó também, a dificuldade dela falar e tocar nesse assunto, mas o quanto eu vejo que é importante a gente, cada um com essa realidade, se é com a religião, porque eles se fortaleceram muito com a religião católica, se é com terapia, se é tudo mais, mas como a gente precisa se trabalhar e se resolver essas mágoas, esses problemas, e uma mágoa que a avó conseguiu refazer e resolver na vida dela e tirar dela, e que eu aprendi com ela, e que eu disse para ela que quando eu crescer eu quero ser que nem ela, que apesar de tudo que ela passou com o avô e com o ex-marido, ela ama ele até hoje, amava até os últimos momentos, e ela falava que ela teve, assim, apesar de muita dificuldade, muitos momentos bons, e o quanto, que não sei se vocês que estão aqui me ouvindo, vendo, sabem, entendem, que através da terapia, através de várias formas que a gente pode evoluir, se trabalhar como pessoa, o quanto a mágoa faz bem, não faz bem pra gente, e que como a gente precisa sim resolver, e como a gente precisa perdoar, não é que a gente precisa conviver com a outra pessoa, não é que a gente precisa passar a mão na cabeça da pessoa, se a outra pessoa precisa pagar pelo que ela fez, ela vai pagar através da justiça, vai pagar pelas leis de um ser superior, de uma questão superior, mas o quanto nós precisamos aprender a perdoar, porque isso não faz, quando a gente fica com esse peso de não perdoar, isso não faz bem para nós. E a avó, dentro da sabedoria dela de 90 anos, conseguiu amar o avô até os últimos momentos, e de perdoar e dizer que teve momentos bons com ela, e tanto que quando ela começou a aceitar a partida dela, porque no início ela dizia que os que tinham marido podiam ir, que ela queria ficar muito tempo, mas quando ela começou a aceitar que estava chegando o momento dela, tudo, ela dizia pro avô vir buscar ela, e isso que ela perdeu a mãe, perdeu o pai, os irmãos, podia pedir para que outras pessoas pudessem vir buscar ela, né? E ela pediu para o vô vir buscar ela. Olha quanto forte isso é, olha quanto isso é potente e quanto a gente precisa aprender com isso. Outra coisa, como ela começou a trabalhar, teve que sair, claro que ela trabalhava na cozinha, em casa, né? Cuidando da família, no restaurante do vô, mas depois ela teve que ir para o sustento, para a luta. Ela ensinou e nos falou de coisas que hoje eu me dou conta, que sim, que ela dizia que quando ela saiu, porque a avó trabalhou no Eberle, trabalhou na Petenat, parou de trabalhar com 78 anos, gente, 78 anos, e que ela dizia, ela não falava com essa ideia, mas hoje pensando que como ela passou por muita dificuldade, provavelmente ela passou por vários apertos e várias dificuldades de estar na rua sozinha sendo uma mulher, que a gente sabe de quantos abusos, quantas coisas que as mulheres passam na rua, e para tentar se defender e ter menos problema e muito menos dificuldade nessa situação, ela sempre dizia, se você está sozinha na rua, não ande na calçada e não ande nos cantos dos prédios das casas, ande mais para o meio, mais para um lugar, se caso você precisar fugir, se você precisar se defender, você vai ter mais espaço para isso.
Então, penso que ela também pode ter passado nessas situações, porque, como eu digo, ela falava muito pouco, né? Mas que ela aprendeu, ensinou. E ela dizia para os netos e para toda a família: não dependam de ninguém, sejam independentes. E se vocês passaram por abusos, passem uma vez só, não passem a segunda vez. Porque você tem que ser forte o suficiente, tem que ser mulher o suficiente ou homem o suficiente de reverter essa situação e ir para frente e achar o seu melhor caminho, a sua melhor realidade, mas sair disso. E ninguém merece viver em abuso, viver em situações assim e refletir. E que trabalhar era a melhor coisa para ela. Viver rodeado numa mesa com a família, com comida, que depois que ela passou pelas dificuldades, ela conseguia ter o que ela queria, e de ter o café da tarde com toda a família, com os netos, fazendo os agrados de todos, e nas datas especiais, unindo todo mundo, unindo pessoas que também não faziam parte da família, ajudando as pessoas que precisam, sabe? A sair dessa situação, a sair das realidades, fazendo doações, era o que ela mais gostava. Ela sempre dizia: rodeado de bons amigos, com comida e viajando era a melhor coisa que tinha na vida, porque depois de um tempo ela conseguiu também fazer essa vontade de poder viajar, viver, apesar que por muito tempo, enquanto que ela achava que os filhos dependiam dela, ela não sabia fazer outra coisa além de ficar com os filhos, a família e trabalhar. Tanto que quando às vezes eu dizia, ou um outro neto dizia: a senhora tem que ir no médico mais, fazer os cuidados, tirar mais um tempo de férias, porque sabe diminuir o teu ritmo de trabalho. Para ela não existia isso, né? Era só trabalho e família, só trabalho e família. Mas reverteu várias situações, superou. Quando a filha mais nova se casou, sempre tinha um cantinho para ela morar, morava embaixo, na sua independência, porque ela também dizia para todo mundo que quem casa quer casa, ela morava embaixo, mas sempre deixava eles na independência deles, só nesses momentos de confraternização, ou quando é para se reunir. Quando minha mãe também se casou, com o meu nascimento, com a deficiência, minha mãe e minha avó sempre se amaram, sempre se gostavam, mas, né, elas não mandavam se dizer o que tinha que se dizer, se amavam, se gostavam, mas ela não mandava dizer, dizia na cara, mas também passava aquele momento do nervoso, da briga, e sabiam viver adequadamente, sabiam viver bem, né? E cada um na sua casa. Ela me ensinou a ser uma pessoa forte, uma pessoa potente, uma pessoa guerreira que, apesar da dificuldade da vida, da deficiência e tudo mais, junto com meus pais, que eu conseguisse reverter essa situação e ser o mais independente possível, ser guerreira, trabalhar, me sustentar, tanto que ela sempre dizia: mas tu se vira, tu faz tudo, né? Tu consegue viver, tu consegues, né? E tu teve um pai, tu teve uma mãe muito presente, porque o que ela queria dizer e quer dizer, pessoal? Que apertos, dificuldades, ou pontos fortes, pontos negativos, a balança da vida todo mundo tem, mas como reverter isso? Como superar tudo isso, sabe? E com dificuldade, sim, com trabalho, com muita persistência, com muito aperto, abrindo mão de algumas coisas, sim, abrindo mão de algumas coisas, mas que ela conseguiu. Então, que se ela conseguiu, qualquer pessoa podia. E outra coisa que minha avó tinha: quando ela gostava de alguém, ela gostava. Quando ela não gostava de alguém, ela não fazia questão de fazer de conta que ela gostava. Ela deixava claro que ela não gostava, sempre foi educada, respeitar, mas se ela não gostasse de ti, ela não gostava. E pode contar que se ela não gostasse, tinha algum motivo. Se ela gostasse, ela te dava tudo, te dava as calças. O pessoal, os papeleiros, que seguidamente iam lá para pegar um café da manhã, uma comida, uma coisa com a avó e com meu tio que morava em cima. No dia que minha avó faleceu, eles levaram uma florzinha para ela, até pediram desculpa por ele estar chegando do trabalho sujo, mas choraram assim compulsivamente por tudo que ela se doou e por tudo que ela faz e fez quando ela precisava cuidar dos netos, quando precisava cuidar dos outros, estar à disposição da família. Mesmo o vô, quando que não foi legal com ela,
quando ele precisava de ajuda, porque ele só morreu quando ele teve perdão da avó e dos filhos, sabe? De tudo que ela fazia e fez pela família, pelos amigos, pelas pessoas, e que isso que tem que ficar outra coisa, que foi até no início uma das discussões da minha família com a avó. Quando eu nasci, quando meus pais se casaram, meu pai era transferido por casa que era bancário e assim não tinha casa própria. E quando eu nasci, eles optaram primeiro por investir em mim para depois ter bens materiais. Então, às vezes, nós não tínhamos nem bens materiais e a avó fez a gente comprar um lugar no cemitério, porque ela dizia que a única coisa certa da vida era a morte e as mudanças, né? Então, nós não tínhamos, às vezes, nem a casa para viver aquele presente, mas ela fez a gente comprar algo para quando morresse. E outra questão que ela tinha também, né, que dentro disso, e que com as mudanças da vida ela mudou, que em vez de querer ser enterrada, ela quer ser cremada. Então, para tu ver, né, como a vida muda e as pessoas também mudam, e ela também mudou de pensamento nesse sentido, aí quer ser cremada. Até foi algo engraçado que a gente falou ali nos dias do velório. Outra coisa que a gente falou, o quanto a gente tem que aprender com a avó, de ela conseguir perdoar o avô e de amar ele, de ficar bem com ele, e como nós temos que aprender quando isso acontece na nossa vida, de perdoar as pessoas, para isso não fazer mal para nós, né? Do quanto ela uniu. Uma outra coisa que ela disse, que quando ela partisse, que ela gostaria que, pelo menos dentro da loucura e da vida de cada um, os filhos se mantessem juntos, que tivesse os momentos de confraternização rodeado de uma boa comida, os netos, bisnetos, que isso não se apagasse. Talvez não vai ser igual como antes, né? Mas que a gente mantenha vivo. E outra coisa que eu queria mais uma situação que ela disse que não era para, né, deixar, e sempre à disposição dos outros, sempre ajudando os outros, sempre colaborando, sempre pensando que tudo ia ficar melhor, apesar da dificuldade. A religião, cada um com a sua verdade aqui, nem todo mundo é da Igreja Católica, mas o que ela fazer ela, ajudar ela a ter mais força, ela passar por tudo isso que ela passou, por todas essas situações, por todas essas realidades, a questão da fé, a questão dela da dignidade do trabalho, que ela falava, a questão de tu se colocar, se posicionar. Outra coisa que ela sempre dizia, uma pessoa que é boa demais não é boa de nada, então que nós temos que se posicionar, que nós temos que ser firme, com educação, com cuidado, como falamos, mas que boa pessoa que é boa demais é boa de nada. De não mandar dizer o que tem que ser dito para outros, dito com cuidado, com veemência e tudo mais, mas que precisa ser dito. E cuidar de si, da família e dos seus. Ela sempre teve isso de cuidar dos seus. E de aproveitar, e depois no final aproveitar, né, no final, assim, nos últimos anos aproveitar com as viagens, com a realidade, de ter o espaçozinho dela, o canto dela, e vivendo bem. E dentro de tudo isso, que eu queria comentar, sim, que eu queria trazer aqui para vocês, como ela sempre teve de cuidar todo mundo e de fazer isso por todo mundo, também os seus cuidaram dela. Porque quando ela começou a diminuir, de ficar mais frágil fisicamente, intelectualmente, porque às vezes ela estava muito lúcida, mas às vezes ela estava mais, né, aérea e tudo mais, o quanto a família se uniu para cuidar dela e ficar com ela. Os filhos se revezavam, os netos se revezavam, cada um dessa forma, solidariedade, a nora, os genros, todo mundo de uma forma ou outra ficou com ela. A questão que eu digo da velhice, outras coisas mais, não é que uma pessoa idosa não possa ir por uma casa de idosos. Se é uma casa que dá suporte, que cuida, que faz o que precisa ser feito, eu não sou contra. Até às vezes eu falava para a avó, no momento que às vezes estava a mãe meio agitada para nós, é difícil de às vezes ficar toda hora com ela passar uma tarde lá numa casa de idosos, passar com
outras idosas, jogar carta, brincar, rir, ver os jogos da juventude, tudo mais, para que ela passasse por essas situações, por essa situação também estar, porque uma coisa é tu deixar a pessoa lá na casa de idosos e nunca mais estar lá. Outra é talvez deixar ela lá ou passar alguns momentos e dar atenção, estar presente, estar junto, que foi o que aconteceu com a minha avó por parte de mãe, quando não tinha mais condição dos filhos só e da cuidadora, porque a minha avó também tinha, ela ficou 5 meses na casa de idosos, mas em nenhum momento ela foi abandonada. Aí que está a intenção, aí que está a realidade, a diferença que a gente tem que fazer, de não abandonar e de não deixar. Mas aonde ela vai ficar, como ela vai ficar, não é o problema, é o que a gente faz com essa situação. Então, de pensarmos nesse momento, de em todos os momentos estar presente, de não infantilizar, de deixar ela ter os seus momentos, a solidariedade quando ela está bem, quando não está, entender, mas nenhum momento ignorar a potência e a pessoa que ela foi. Sempre com a realidade e com o jeitinho dela. Então é isso que eu quero fazer e como a gente também se trabalhar para quando chegar esses momentos, essa época, porque vai chegar, senão a gente vai morrer novo, né? Mas se chegar, como a gente vai estar com as nossas pessoas ao nosso redor, de estar preparado, de estar fisicamente bem, porque apesar de ela ter começado a diminuir, ela demorou muito tempo para o físico dela e a mente dela diminuir, então ela sempre caminhava, sempre fazia atividade física, fazia natação, quando ela se permitiu começar a fazer, né? Porque a caminhar, às vezes ela ia caminhar trabalhando. Então, como a gente se prepara para esses momentos que um dia vai chegar? Então, era isso que eu queria deixar para vocês aqui, um pouquinho da história, não tudo, porque não dava tudo nesse pouco tempo que a gente tem. E nos encontramos no próximo programa com mais algum tema, uma temática, com algum convidado, ou mais alguma situação. E como eu sempre falo aqui e repito, sugiram temáticas, quem que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, o que abordar aqui, o que fazer, falarmos aqui, fazermos nesse programa. Fiquem bem e uma boa semana para vocês. Roberta, ascolta